Olá, pessoal. Meu nome é Aline da Silva Vitilo Souza, eu sou estudante do último ano de licenciatura em Artes Visuais pela Uninter. E hoje é nosso terceiro e último encontro da maratona sobre Margaret Keane. Esse conteúdo que eu preparei para vocês faz parte de uma pesquisa para o estágio obrigatório, realizada no modo extensão. Para esse último encontro, pensei em trazer um tema de grande importância para a conscientização da nossa sociedade: a violência contra a mulher. Hoje teremos como principais pontos de discussão: número 1, análise sobre o papel da arte e sua responsabilidade social, cinema como uma arma poderosa, análise e reflexão sobre o comportamento de Margaret Keane no filme, história da Lei número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, 4 tipos de machismo invisível e feminicídio na pandemia. E, por fim, a releitura da obra Gato Laranja, de 2019, de Margaret Keane. Vamos refletir um pouquinho? Façamos uma breve reflexão sobre o papel da arte na sociedade. Como a arte pode nos ser útil perante os problemas sociais? A arte tem a responsabilidade em trazer ao público conflitos sociais de forma real, causando grande impacto com cenas fortes que se assemelham à realidade vivida. Dessa forma, é através da empatia que o público tem com um personagem que a conscientização é formada. O cinema é uma linguagem universal. A combinação da arte cinematográfica com os problemas da sociedade é uma das mais poderosas do mundo, pois atinge um número incalculável de pessoas, representando principalmente o comportamento e sentimento de diversas culturas. É um dos mais preciosos registros históricos comportamentais do ontem e do hoje. Registros servem para reforçar o que é bom, mas também para alertar-nos para o que foi ruim e aprendermos com os erros para que não cometamos mais os mesmos do passado. Um exemplo é o Holocausto, cometido por Hitler e sua tropa de fanáticos, espalhados pelo mundo todo, que acreditavam em separação de raça e em sangue puro, onde foram mortos milhões de pessoas, famílias inteiras, crianças, jovens, idosos, sem distinção. De vez em quando ainda aparecem alguns malucos que acreditam nesse tipo de atrocidade, e precisamos estar alertas para que eles não estejam no poder. As obras cinematográficas ajudam a vítima a identificar comportamentos ruins, caso ela esteja sofrendo algum tipo de violência. A seguir, nós veremos alguns filmes e séries que abordam o tema violência contra a mulher, tanto física quanto psicológica. Apresentarei para vocês o trailer desses filmes para que haja maior compreensão sobre cada assunto que eles tratam. A primeira obra é o filme Nunca Mais, de 2002. What do we think? We like it here? Why? Are we moving again? No. She changed her name. Do I get a new name too? I guess. What's your name? Queen Elizabeth. She changed her appearance. I like this. But nothing could protect her from the most dangerous man she's ever known. Her husband. I want you back. It'll be just like it was. It's the information age, sweetheart. You leave a trail everywhere. You can't run forever, Slim. Why not? I'm good at it. The funds in your account seem to be frozen. This is all Mitch, okay? He's just trying to scare me. How about the windows in your apartment? Are they still locked? Person go crazy thinking about stuff like that. Hi, Gracie. Gracie! You know, love is a scary thing. How powerful it is, what it does to you. The cops can't help you. No one can help you. It's going to keep on coming until he kills you.
divine animal right to protect your own life and the life of your offspring. You ready? Yes. I need a woman who looks like me. I need Mitch to think I'm here in San Francisco. So how do you win? I attack. And what do you do after you attack? I never stop attacking. Self-defense is not murder. Scared? Of what? Me. A segunda obra é a série Você, de 2018. Well, hello there. Who are you? Everyone just calls me Beck. And there you were. Every account set to public. You want to be seen, heard, known. Of course, I obliged. I believe in love at first sight. But love is tricky. Is this Joseph? Hey, can we get real for a second? You have questionable taste in friends. I'm going to help you get the life you deserve. I think I might really like him. You can't be serious. I'm not a maybe. I'm the one. There are scary people in the world, Beck. I'm on to you. Jealousy got the best of me. How exactly does one get rid of a body? The things you do for love. Are you watching me? Maybe. Stalker. A terceira obra é a série Big Little Lies, de 2017. This is Monterey. We pound people with knives. To death. None of us really see things as they are. We see things as we are. We have this dirty secret. It's like I'm on the outside looking in. In every marriage there is pretending, even the best ones. Nobody knows nothing about anybody. Are you new to Monterey? Yeah, we just moved here a few weeks ago. You're gonna love it. You're so nice. This is Monterey. We pound people with knives. To death. Everybody wants to prove who's the richest. We're talking about viciously competitive people. And at the root of it was Madeline. Exactly how psychotic do you think I am? He's a lot younger than her. Celeste. She must be pretty, you know. So bad. We are so bad. Jane just didn't fit here. Thought it was nice for the nannies to get to know each other. Renata, Jane is not a nanny. Kind of like a dirty old Prius parked outside of Barney's. She's a mom. She's young. Like you used to be? Like we used to be? Bitch. Ticking bomb. I'll leave it at that. Itty bitty ball of rage. Battle lines were drawn. Things never blow over. They blow up. Boom. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my. I'm trying to decide whether I'm happy or sad. Tears me apart. People usually know. And I know in my heart, in this cold heart. It's like I'm on the outside looking in. I just feel like I'm losing control. So we're like seriously using the word murder? A quarta obra é a série Coisa Mais Linda Brasileira, de 2019. Boa noite, senhoras e senhores. Foi do meu marido a ideia de abrir um restaurante no Rio de Janeiro. Só que a minha parte foi de sugerir, coisa que meu marido achou muito ruim, que esse lugar tivesse música ao vivo. Sabe o que ele fez? Sumiu. Ele levou todo o meu dinheiro junto com ele.
história de mundo das mulheres, não. Sorriso. Homem mais focado. Mais profissional. Sabe o que eu acho? Nunca deixem os seus maridos controlarem o seu dinheiro. Muito menos as suas vidas. Parece que eu tô viva, de verdade, pela primeira vez. Amor, é isso que eu quero fazer. Deus não dá fardo maior do que a gente pode carregar. Por favor, tentem agir como cavaleiros. Fazer o que eu sempre quis fazer. Viver de música. Tem alguma coisa muito especial acontecendo aqui. O Nelson sempre preferiu as louras. Eu também. Na verdade, a gente não percebe o quanto é corajosa até precisar ser. A quinta e última obra é a série Bom Dia, Verônica, de 2020, também brasileira. Oi, eu sou Verônica Torres. Delegacia de Homicídios. Deve ter botado alguma coisa no bebê. E é um hábito seu sair com homens que você conhece na internet. Não tô acreditando que você vai simplesmente taxar a mulher de louca e engavetar. Daqui a pouco você vai conseguir me dar um filho. Tenho certeza. Você é a mulher da minha vida, Janete. Eu sou sua família. Eu trabalho com o delegado Wilson Carvana. Tem muita mulher em casa nesse momento sem voz. Com medo de pedir ajuda. Se você tá passando por uma situação assim, me procura. Ilza, desapareceu desde que chegou do Maranhão. Jéssica, mesmo trajeto, mesma história, mesma testemunha. Mulher que apanha do marido pode perfeitamente inventar essa história só por vingança. Não dá mais pra voltar atrás. Só sei que agora eu vou ter que ir a fundo nessa história. Se é pra fazer, faz direito. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. A senhora não sabe de nada. A culpa é minha. E joga um lugar fervendo se você se aventurar. Eu só preciso saber se a mulher que eu tô ajudando tomou a decisão certa. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão. Você sabia que iam tentar me matar? Que tipo de pessoa você é? Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Vou fazer do meu jeito. Eu sei que pra você tá quase impossível falar desse assunto agora. Lembrar que você foi enganada, que foi machucada. Também sei que é difícil pra você confiar em qualquer pessoa depois disso tudo que aconteceu. Mas confie em mim. A Verônica, acho que em primeiro lugar é uma idealista. Ela realmente acredita que a justiça deve ser feita. Ela é movida por essa sede de justiça. Pra imprensa, eu vou dizer que a mulher estava fora de si. Perturbada emocionalmente. Eu tô acreditando que você vai simplesmente taxar a mulher de louca e engavetar. Ela não aguenta mais tanto ser subjugada dentro da polícia, quanto ela também não aguenta mais ver essas mulheres que chegam lá com os problemas e que são desacreditadas. Não existe justiça nessa merda de país. Eu sou Verônica Torres, eu trabalho Com o delegado Wilson Carvana. Tem muita mulher em casa nesse momento com medo de denunciar, medo de pedir ajuda. Quando a gente encontra a Janete, a gente já encontra uma mulher que tá extremamente, assim, desesperada. Ela tá confusa, ela gosta dele, ela tem raiva dele. Tá assistindo o quê? Nada que preste. Nunca uma emoção somente, sabe? São várias ao mesmo tempo. Ter essa mulher entender que ela precisa tomar coragem de fazer uma denúncia é um passo muito delicado para se dar. A Janete é uma figura que desperta quase que uma certa obsessão na Verônica. Oi. A Verônica tem uma extrema empatia com aquela personagem, que também está aprisionada. Eu quero ouvir a sua história, Janete.
À medida que a Verônica vai investigando o caso Janete, aí ela entra no terreno perigosíssimo do Brandão. Ele sendo o policial militar casado, ele desenha pra fora um casal ok. Você é a mulher da minha vida. Ele faz aquele perfil de homem que atrai a presa, né? E aos poucos ele vai cortando um pouco a vida dela. Aniversário da Nice. Sei que você não gosta que eu ligue, mas é minha irmã, né? Vou pensar melhor. É um ciclo, ele tá amoroso, ele tá carinhoso, ele tá cuidadoso. E aí chega um momento em que parece que ele tá louco, já numa abstinência. Tá de camisola por quê? Tô com sono, vou dormir cedo. Vai se trocar que a gente vai sair. Ah não, Cláudia, não vou não, por favor. Vai sim. É uma dessas figuras perigosíssimas, assim, porque no dia a dia das nossas vidas a gente pode conviver com uma figura dessa. E isso é muito assustador e muito revelador também. Boa tarde. Para Verônica, a polícia é a instituição da justiça. Quando ela vê que a própria polícia é corrupta, eu acho que é um vaso que se quebra, assim. Como ela vê que ela não consegue se inserir naquele contexto legal, digamos, ela vai correr um caminho por fora. Movida por uma excelente intenção, ela é levada a fazer coisas super questionáveis. Quem é essa mulher e para onde ela vai? Vimos que, no filme Grandes Olhos, Margarete teve que fugir do seu primeiro casamento com sua filha, no qual sofria agressões físicas, ou seja, as duas estavam em risco de vida iminente. Mas ainda assim, perante as regras do patriarcado, ela foi punida por ter tomado essa atitude. Teve dificuldades em conseguir emprego, não teve apoio da família, pois não se encaixava mais nas regras. Sem conseguir emprego, começou a vender suas pinturas numa praça. Ainda assim, a desvalorizavam por ser mulher. Desvalorizavam seu trabalho como artista. Ela sofreu humilhação, pois na década de 50 e 60, a mulher só servia para servir o homem. Acabou por cair no conto de proteção masculina, com Walter Keane, que lhe ofereceu proteção que se estenderia à sua filha, e já que estava fragilizada e não conseguia sequer um trabalho para conseguir sustentar as duas, ela aceitou, pensando que não conseguiria viver e sobreviver sem um homem. Walter começou a dizer que os quadros dela eram dele, assumindo sua autoria, de início com a desculpa de que seria mais fácil para vender, já que a valorização só se dava ao quadro por ter sido feito por um homem. Com essa justificativa, Margarete acaba por aceitar, claro que contrariada às condições. Porém, cada vez mais agoniada, e quando questionava, Walter ameaçava, dizendo que ela cometera um crime, que seria arruinada caso revelasse, e quando ela questionava ainda mais, apertando o cerco, ele a ameaçava de morte. Você conhece alguém que se encaixe nessas características? Pois bem, essa cultura patriarcal deixou uma herança maldita, que até nos dias de hoje podemos sentir a diferença que colocam entre os sexos masculino e feminino. Ainda hoje vemos mulheres sendo julgadas por uma separação e ouvimos coisas como não se preocupe, ele te trai, mas no fim das contas ele estará com você e com seus filhos. É só uma distração, afinal, ele trabalha tanto, precisa se divertir um pouco com os amigos. Minha filha não reclama, ele paga as contas direitinho. Meu filho se mata todos os dias para te dar uma vida de rainha. Tenho que separar um pouco o dinheiro da feira e esconder, caso eu queira juntar para comprar algo para mim. Eu estou errada, ele sempre fez de tudo, se esforça, só ficou nervoso comigo e com toda a razão. Ele diz que não preciso trabalhar, que tudo que eu quiser, posso pedir a ele que ele compra para mim.
Ele é tão bom comigo. Não me deixa sair com os amigos do trabalho. Quando deixa, sempre brigamos. Dentre tantos outros absurdos que destroem o amor próprio e a autoestima da mulher. Por esse tipo de comportamento se faz necessário a Lei número 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Elenca cinco tipos de violência contra a mulher que são: violência física, violência patrimonial, violência sexual, violência moral e violência psicológica. Mas a quem destina-se a Lei Maria da Penha? Muitas mulheres sofrem diariamente algum tipo de violência, como as citadas, ou até mesmo todas de uma vez, e não sabem que isso é crime. Algumas até sabem, mas têm vergonha ou medo de denunciar, ou mesmo de comentar com algum conhecido. De acordo com a lei mencionada anteriormente, em seu artigo 7º, temos que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Número 1. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Número 2. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento, vigilância constante, perseguição, costumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação de direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou autodeterminação. Número 3. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relações sexuais não desejadas, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule os exercícios de seus direitos sexuais e reprodutivos. Violência número 4. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus direitos, instrumentos de trabalho, destruição de objetos, documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Violência número 5. Violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, prevista na Lei 11.340, de 2006. A violência física, que é mais visível, a que todos sabem diagnosticar por estar claro no corpo da vítima, mas nem sempre ela quer denunciar, pois acredita que o companheiro pode mudar, que foi só daquela vez e que geralmente não ocorre só uma vez. O silêncio mata. Uma situação de violência doméstica contra a mulher dificilmente se limita a um episódio isolado. Em geral, são processos violentos imbuídos nas dinâmicas relacionais. A violência física anda de mãos dadas com a violência psicológica e vem sempre acompanhada de algum discurso para persuadir a vítima, de que a culpa de tudo aquilo é dela, de que ela ficará pior sem ele, do discurso de arrependimento de que não voltará a se repetir, desvalorizando dessa forma a mulher, passando como um trator por sua autoestima, dilacerando seu círculo social de amizades, levando ao isolamento,
privando muitas vezes sua liberdade de estudar, de trabalhar. Há toda uma manipulação para abalar o psicológico humano, que é tão sensível. Quando as mulheres dizem que tomaram determinadas atitudes para ter paz no casamento, é porque, em geral, desistiram de um emprego, de um passo na carreira ou de um sonho. Desse modo, fazendo a violência se perdurar, a vítima fica em estado de confusão mental, na dúvida do que é verdade e mentira em meio a tudo isso que lhe é dito. Se é realmente apenas proteção, cuidado por trás de toda aquela chantagem emocional que ocorre, passa a se questionar se realmente tem culpa por sofrer humilhações. Essas mulheres sofrem em silêncio. Muitas vezes, nem os familiares mais próximos sabem sobre as humilhações a que elas são submetidas. Em alguns casos, elas sabem, mas por historicamente a mulher ter que aguentar esse fardo de subordinação às famílias que ainda vivem na era patriarcal em seus primórdios, e a vítima não tem alguém próximo a quem recorrer e passa a sofrer calada. Muitas mulheres sofrem violência sexual sem saber, ao ser obrigada a manter relações sexuais com seus parceiros no relacionamento. Mesmo sem ela querer, as mulheres têm seu psicológico tão abalado que se sentem obrigadas àquilo, como se apenas o fato de estar com alguém as obrigassem a fazer algo que não querem. Uma compreensão histórica e cultural de tais questões revela o quanto mulheres se viam, e ainda se veem, como obrigadas a manter relações sexuais com seus maridos sem desejar, por acreditarem que esta é uma responsabilidade da esposa no matrimônio. Muitas acreditam que precisam manter o casamento a qualquer custo, mesmo que o custo seja ser agredida constantemente. Muitas não se sentem nem no direito de se queixar ou de opinar, pois o espaço delas é um micro e privado e o silêncio. A violência contra a mulher não escolhe classe social, pois não é só a mulher de baixa renda ou sem escolaridade que sofre com essa violência. E por mais que a sociedade tenha evoluído no tocante à proteção dos direitos da mulher, muitas delas ainda se sentem inferiores aos homens. Muitos deles fazem questão de inferiorizar as mulheres e elas acabam sujeitas a situações desconfortáveis para si por inúmeros motivos. Como, por exemplo, no caso da atriz Reese Witherspoon. A atriz fez essa confissão a Oprah Winfrey no começo de 2018. Ela disse: havia uma linha traçada na areia e ele cruzou. Foi então que meu cérebro fez um clique e eu soube que seria muito difícil. Não podia continuar. Foi algo muito confuso, profundo, e eu era muito jovem, realmente muito jovem. Também era uma pessoa diferente. O fato de me levantar e tomar uma decisão por conta própria foi uma mudança crucial na minha vida. Deixar essa situação não é fácil, pois você está cheia de dúvidas, especialmente se alguém fez mal à sua autoestima. Eu não tinha autoestima e agora sou uma pessoa completamente diferente. Agora vou explicar alguns tipos de violência que acontecem no dia a dia, mas que não damos muito valor a elas e acabamos levando para brincadeira muitas vezes, mas que é uma coisa séria. A primeira delas é uma interrupting. Em tradução livre, homem que interrompe, significando quando um homem fica interrompendo constantemente a mulher a ponto dela não conseguir concluir uma frase, uma ideia. Bennett
cita em seu livro um caso notório de mente rupte, visto ao vivo em 2009, para exemplificar de forma clara, com o intuito de que todos entendam na prática como pode ocorrer. Conforme vemos no seguinte trecho de sua obra, a saber, lembra em 2009 quando Kanye West entrou pisando duro no palco da MTV Video Music Awards, arrancou o microfone da mão de Taylor Swift e saiu declarando um monólogo? Depois te deixo terminar, disse ele, enquanto Taylor aguardava em silêncio atônito. O Menterrupter é uma realidade. Os homens falam mais do que as mulheres em reuniões de trabalho, interrompem com mais frequência, e as mulheres têm 2 vezes mais chances de terem a fala interrompida por homens e mulheres do que os homens. Em segundo, tem o mansplaining, que poderíamos traduzir como a etapa em que o homem fica explicando à mulher coisas óbvias, ou seja, quando o homem acha que sabe mais do que a mulher e a interrompe explicando o óbvio, dessa forma, desmerecendo sua capacidade intelectual, como aponta Mayra Ligori. A verdadeira intenção do mansplaining é desmerecer o conhecimento de uma mulher. É tirar dela a confiança, a autoridade e o respeito sobre o que ela está falando. É tratá-la como inferior e menos capaz intelectualmente. Em quarto, temos gaslighting, que significa algo como luz de gás de um candeeiro, ou seja, luz inconstante. Esse termo é usado quando o homem leva a mulher a acreditar que está equivocada sobre um assunto, estando inteiramente certa. Segundo Mayra, é uma forma de fazer a mulher duvidar de seu senso de realidade, de suas próprias memórias, percepções, raciocínio e sanidade. Em quinto, temos appropriating, termo em inglês que significa, em uma tradução livre, irmão que se apropria. Ou seja, é quando um homem se apropria de uma ideia de uma mulher e leva o crédito por ela. Termo criado recentemente, porém o ato que se descreve vem de longas datas, como afirma Mayra. O appropriating ajuda a explicar por que existem tão poucas mulheres nas lideranças das empresas, além das supostas desvantagens mercadológicas e o preconceito de gênero. Ainda servimos de plataforma para o crescimento de colegas homens, pelo simples fato de sermos menos ouvidas e levadas a sério. Nesse momento, veremos uma entrevista de uma mulher que lutou por seus direitos e teve seu nome em uma das leis mais importantes do Brasil, a Lei número 11.340 de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha. Eu conheci meu marido no ambiente universitário, né? Ele era recém-chegado da Colômbia e se enturmou no nosso grupo, né? E daí um tempo a gente conversou como amigos e tudo mais, a gente começou a namorar, né? A minha primeira filha nasceu em São Paulo. E no momento em que ele recebeu o título de cidadão brasileiro, o seu comportamento mudou totalmente, a sua maneira de ser, e eu não sabia mais com quem eu estava lidando. E isso é uma violência psicológica muito intensa, né? E então eu comecei a perguntar por que a gente estava vivendo juntos se a gente não se harmonizava. Era necessário que a gente se separasse. E ele sempre desconversava esse assunto.
Na véspera do fato, no dia 29 de maio, né, que foi quando aconteceu tudo, pus as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir e acordei pela manhã com um tiro nas costas. E o primeiro pensamento, aliás, eu não acordei com um tiro, eu acordei com um forte barulho dentro do meu quarto. E quando eu quis me mexer, eu não consegui. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. Dessa agressão, a paraplegia irreversível e outros traumas e danos. Quer dizer, um caso que aconteceu em 1983 até 1997, não havia uma decisão definitiva no processo, né? E o agressor continuava em liberdade e nunca havia sido preso, em função de um crime da maior gravidade. A história era realmente ficar tudo entre quatro paredes e, pelo entendimento da cultura machista, no momento em que uma mulher sofria violência doméstica e era assassinada, né, alguma coisa ela fez para merecer aquilo, né? Porque o homem sempre foi o privilegiado na relação conjugal perante a sociedade. Na medida em que você deixa um caso como esse sem resposta, você não, impune, você também não está adotando as medidas necessárias para a prevenção dessa violência. La demora en el procesamiento del caso Peña no tenía tanto que ver con algo especial del caso Peña, sino que era la forma como el Estado procesaba los casos de todas las peñas del Brasil. Se o Estado não responde devidamente, como foi o caso do Maria da Penha, um caso de uma violência doméstica, é sim uma questão de violação aos direitos humanos, de uma questão que não é do âmbito privado, né? É uma questão pública. Y dentro de esos casos había algunos casos en el docket de Brasil que tenían alegaciones de violencia de género, y probablemente el caso más mejor presentado era el caso de Peña. O CEGIL, Cladem e Maria da Penha decidiram enviar o caso para a Comissão Interamericana. E quando ela chegou no Rio, ela ligou para mim dizendo que era um caso de violência doméstica muito importante e se eu gostaria de denunciar na OEA para ver a possibilidade, né, de a gente parar com a impunidade existente. Na hora eu aceitei. El 20 de agosto de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la señora María da Peña Maya Fernández, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y el Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. Foi uma união perfeita, porque o CEGIL é em relação à questão internacional, a parte da justiça internacional, né? E quem sofreu as dores, no caso, foi o Cladem, né? Entre 1998 e 2001, companheiras do CEGIL, em Washington, conversas com comissionados, com advogados. Es el trabajo del litigio del caso, ¿no? Es el trabajo de presentar en el caso la información de hecho y de derecho necesaria para que puedas avançar na discussão, né? Então, com pouco tempo depois, né, o nosso processo lá, a nossa denúncia foi analisada. Diga-se de que foram enviados 4 ofícios para o governo brasileiro e em nenhum momento o governo brasileiro se posicionou a esse respeito. Todos sabíamos que si esto avanzaba, esto iba a ser el primer caso que aplicara Belén do Pará. Y cuando uno está trabajando en primeros casos, uno sabe que bueno, porque uno no tiene referente. Entonces vos tenés que ponerte a escribir respecto de las alegaciones de derecho o de las pruebas que presentás para poder sustentar tus alegaciones sin tener en qué apoyarte. O caso em si, ele tinha muito potencial de ser um caso emblemático, né? Ou seja, e de ter um resultado positivo, né? Se llegó al informe final, que fue
que era lo que nosotros buscábamos, ¿no? Foi o momento em que eu recebi uma ligação do Sergio dizendo Penha Corte, né, determinou que o Brasil foi realmente considerado negligente, né, e nós chamamos a imprensa aqui de São Paulo, do Rio, vão te procurar. E nós agora temos como trabalhar a questão da violência doméstica no país de uma maneira, né, mais segura, entendeu? Então eu fiquei muito emocionada nesse momento, né? Eu me emociono ainda quando eu lembro do que eu senti naquele momento. Porque eu digo, a partir de agora a gente vai ganhar. Naquele momento fue un logro muy, muy importante. Creo que nosotras mismas demoramos en darnos cuenta del impacto que esa decisión iba a tener en el ámbito jurídico internacional. Representa constrangimento, ser responsabilizado ou condenado, do ponto de vista de uma decisão, uma sentença de uma corte, constrangimento como um país que viola os direitos humanos. Era recomendado agora pelo Comitê Interamericano da OEA que o Brasil mudasse as leis, que desse conclusão ao meu processo, que me desse uma indenização simbólica e material, que introduzisse na educação o respeito à mulher, né, de uma maneira transversal nos currículos escolares. Mudar reformas no sistema judicial, mudar reformas no sistema de saúde, na educação, nas políticas públicas, né, alterar aquilo que precisa ser alterado para que o Estado efetivamente dê uma resposta adequada. Para que não acontecesse mais a negligência que sempre aconteceu nos casos de violência doméstica no país. Peña desde el primer momento, y creo que con la decisión aún más, entendió que lo que ella estaba haciendo no era solo por ella, ¿no? Que era también por muchas mujeres de Brasil y del continente. No dia 7 de agosto foi sancionada a Lei Maria da Penha em 2006, que entrou em vigência em 22 de setembro de 2006. E na véspera eu estava aqui quando uma jornalista me ligou e disse como é que a senhora está se sentindo ao receber o nome de uma lei, né? Eu digo, estou sabendo agora. Eu disse que eu estraguei a sua surpresa, né? Aí pronto. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Lei 11.340/2006, de 7 de agosto de 2007. Lei Maria da Penha. Olha, a Penha é incrível, assim. Eu acho que ela é ao mesmo tempo ela é assim uma fortaleza e é uma doçura, assim. Eu tenho muita admiração pela Penha, assim. Eu acho que es significado de la lucha de una mujer que mantuvo su lucha para visibilizar lo que le pasaba y la primera que consiguió desarrollar Belén do Pará. O sea, es un caso que tiene mucho reconocimiento y es muy fuerte ver cómo en otros países todo el mundo habla de Peña así, como si fuera una amiga. Todos conocen a María da Penha. Força de uma decisão, num caso como o de Maria da Penha, fundamental para fortalecer o processo de uma demanda, de uma transformação no sistema legal do Brasil, como o que a gente tem na Lei Maria da Penha hoje. Ese tipo de trabajo conjunto desde distintas expertices es lo que hace diferencia en relación con el litigio internacional, ¿no? Cuando son casos así con los que uno quiere poder mostrar un patrón de violación de derechos humanos. É uma experiência bem-sucedida de advocacy em direitos humanos
em direitos humanos das mulheres. Por isso que diz que quando a violência acaba, a vida recomeça. Com a criação da lei, pretendeu-se proteger mulheres e seus filhos das agressões domésticas. A mesma se configura como sendo um grande avanço para a época, mas vejam que foi após 20 anos de luta, praticamente, e foi necessário quase a morte de Maria da Penha para termos medidas tomadas para proteger as mulheres. E quantas mulheres tiveram que morrer e ainda morrem todos os dias? Vamos falar um pouquinho sobre medidas para o combate ao feminicídio. Sabem de uma coisa? Se o país adotasse a medida que o Rio de Janeiro adotou recentemente, em 28 de fevereiro de 2019, quando sancionou a Lei 8.301 de 2019, na qual os condenados da Lei Maria da Penha, com decisão tramitada em julgado, não podem ocupar cargos em comissão de órgão de administração pública estadual, como diz o teor da lei em seu artigo 1º. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta, bem como em todos os poderes do Estado do Rio de Janeiro, para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas em Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo único. Inicia essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgado até o comprovado cumprimento da pena. Poderíamos ir mais além ainda. Aqueles que já possuem cargos, seja na esfera estadual, federal ou municipal, condenados no molde da Lei 11.340 de 2006, poderiam sofrer a sanção de perder seus cargos. Agora eu tenho alguns dados para vocês do Instituto de Segurança Pública, informando que foram 73.274 ligações entre 13 de março e 31 de dezembro de 2020, contra 72.076 no mesmo período de 2019, ou seja, 1,6% a mais. Entre 13 de agosto e 31 de dezembro de 2020, mais de 250 mulheres foram vítimas de violência por dia. Por dia, pessoal. Foram 45.477 crimes registrados sobre a Lei Maria da Penha. 74,9% ocorreram em suas residências. O lar, que era para ser um refúgio da pandemia, acaba sendo o local do crime. E 80,7% dessas mulheres foram vítimas do seu próprio companheiro ou ex-companheiros. Nesse gráfico, podemos observar que o número de registros cai em março, abril e maio, período com maior nível de isolamento, e volta a aumentar em junho e julho, quando as medidas restritivas são afrouxadas. O Brasil registra a morte de 1.338 mulheres por violência na pandemia. O corpo de Silvana Augusto Jesus, de 31 anos, foi encontrado enterrado no quintal de sua casa em 21 de novembro de 2019, com perfurações causadas por faca na região do abdômen, nas mãos e nos braços. Estas últimas apresentando uma suposta tentativa de defesa. Uma manicure de 40 anos foi morta com 14 facadas no fim da noite.
Ela deixa a filha do casal, de apenas 6 meses, e um filho da vítima, de um relacionamento anterior, de 13 anos. O marido, Alex Aparecido Cardoso, foi condenado a 24 anos de prisão e o crime ocorreu em 23 de junho de 2021. Mariana Maffei, de 30 anos, foi morta a tiros pelo ex-namorado em Mojimirim, São Paulo. Adenilson Soares de Prado, de 36 anos, cometeu suicídio após fazer os disparos contra a Mariana, no Parque Nova Cop. O suspeito não aceitava o término do relacionamento e o crime ocorreu em 23 de novembro de 2019. Era noite no dia 21 de novembro. Daniele tinha saído do seu trabalho e estava na praça de São Geraldo tomando um sorvete com um amigo, quando Dagner dos Santos chegou em uma moto e deferiu várias facadas. A jovem chegou a ser socorrida, mas morreu no local. Os dois haviam sido namorados e ele não aceitava o fim do relacionamento. Daniele tinha 25 anos e o crime ocorreu em Araraquara, em novembro de 2019. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Se uma mulher chega à farmácia com um X vermelho na palma da mão, entenda como uma denúncia silenciosa de violência doméstica. Como agir? 1. Não faça muitas perguntas e haja com rapidez e acolhimento. 2. De forma reservada, usando os meios à sua disposição, registre o nome, o telefone e o endereço da vítima e acione o 190. Se a vítima disser que não quer a polícia naquele momento, entenda. Após a saída dela, transmita as informações pelo telefone 190. O farmacêutico ou atendente não precisará acompanhar a polícia. Não são testemunhas de violência. Algumas manchetes de 2021, bem atuais. Mulher é sequestrada e morta a tiros pelo ex-marido. Minha mãe falou para ela não ir, diz irmão de jovem morta na casa do ex. Ministério Público denuncia por feminicídio jovem que matou estudante a facada em shopping. Corpos de jovens que desapareceram após balada são encontrados em rodovia. Homem mata ex-mulher a tiros em Teresina. Corpo de universitária raptada em bar é encontrado em Rio, no Paraná. A Justiça concede semiaberto a Lindenberg Alves, assassino de Eloá Pimentel. Homem mata os 3 filhos e a esposa com golpes de marreta, no Espírito Santo. Estamos no caminho das mudanças, como se pode perceber com a edição de recente súmula do Conselho Federal da OAB, de março de 2019, que barra agressores por violência doméstica, seja qualquer o tipo da violência contra ela, física, psicológica, sexual, de obter a carteira da OAB para o pleno exercício da atividade. O Conselho, que avaliará caso a caso, quem terá idoneidade moral para advogar, levando em consideração que os já inscritos também poderão perder sua carteira da OAB. Uma medida louvável da OAB. Contudo, é importante frisar que temos agressores em todas as esferas. Desta forma, essa medida não atinge a todos e precisamos de medidas que defendam todas as mulheres em todos os âmbitos. Porto Velho, a exemplo do Rio de Janeiro, também pretende adotar a medida de que homens agressores de mulheres não poderão ingressar no serviço público da cidade, seja cargo comissionado ou não, passando a exigir uma certidão negativa com relação à Lei Maria da Penha, havendo também um recadastramento dos homens que tenham cargo comissionado. Caso haja algum com histórico de agressão, será exonerado de imediato. Outra medida tomada pelo prefeito da cidade é incluir nas escolas da rede a orientação da não violência contra a mulher.
O silêncio destrói e às vezes mata. Dia 22 de julho é o Dia Estadual contra o Feminicídio. O país deveria adotar essa certidão negativa em relação à Lei Maria da Penha para o ingresso no trabalho, seja ele público ou privado, pois a violência contra a mulher está em todas as esferas, e é preciso que a proteção se estenda a todas, indo mais além. Até para abrir um negócio deveria se exigir essa certidão. Em suma, para ingressar no âmbito profissional deveria se exigir a certidão. Com isso, agimos mais severamente. Faríamos com que esses agressores pensassem mais antes de agir, como se a mulher fosse um objeto, uma propriedade sua, e que em seu bel prazer podem decidir sua hora de morrer, ou que podem a espancar, a humilhar, ou ainda utilizar-se de artifícios para fazê-la acreditar que merecem todo o sofrimento. Enquanto também extraem o seu patrimônio, é preciso frear esses comportamentos agora. É preciso sanções mais eficazes para pararmos de perder mulheres diariamente para a violência doméstica instalada no país, pois as perdemos não só com a sua morte física, mas quando essa violência consegue matar a autoestima, consegue matar o equilíbrio psicológico fundamental para se viver bem. Já a morte lenta, dia após dia. Fique em casa, mas não sofra calada. Em caso de violência doméstica ou suspeita, disque 156 ou 180. Ficar em casa nem sempre é estar em segurança. Você não está sozinha. Agora, mostro para vocês o desenvolvimento da releitura da obra Gato Laranja, de 2019, de Margaret Keane.
Pessoal, eu agradeço a todos pela participação e peço que deixem seus comentários no final desse vídeo. Seu comentário é de grande importância para o desenvolvimento desse trabalho. Obrigada e até a próxima. E lembrando que esse conteúdo é informativo e pode salvar vidas. Então, pessoal, e aí, gostou? Curta se você gostou, compartilhe com um amigo ou comente o que achou. Salve para ver depois.